Audio Jungle. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Senhor Deus, no nome de Jesus eu oro. Mais uma vez, estou aqui para pregar e anunciar as verdades da sua palavra, Senhor. Senhor, usa a minha vida da forma que tu queres. Pai eterno, abençoa todos que aqui estão. Que possamos entender este dia de angústia. Que possamos, Senhor, entender este dia de tristeza. Que é descrito nesta palavra. E que possamos aprender as lições deste texto. Senhor, fala conosco. Fala conosco. Que a nossa mente esteja cativa. Que os nossos pensamentos estejam em Ti, Senhor. Os nossos olhos estejam atentos, os nossos ouvidos abertos, para receber de Ti a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, atua no nosso meio. Espírito Santo de Deus, atua no nosso meio. Espírito Santo de Deus, atua em nós. Fala conosco. Haja em nós. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pregar nesta noite sobre o seguinte tema: a angústia e a tristeza de Deus e seu significado para mim. Este é o momento mais difícil na vida de Jesus antes de sua crucificação. Este é o momento em que sua alma
se angustia. Este é o momento que seu coração se entristece, e se entristece muito. O relato de Mateus narra que esta hora que antecede a crucificação é uma hora extremamente crítica. A hora que o Filho de Deus precisou, como todo ser humano, da simpatia de outros homens. Esta é a hora que o Filho de Deus precisava contar com alguém, mesmo que poucas pessoas, mas ele se mostrava necessitado de pessoas. Nenhuma vida que seja verdadeiramente humana pode ser completamente independente. Nenhuma vida que seja verdadeiramente humana pode ser completamente independente. Isso nos faz pensar na importância de termos pessoas, amigos do nosso lado. Embora Jesus precisasse de pessoas, quando ele está neste momento de angústia, ele teria que pisar sozinho o lagar da ira de Deus. Ele teria que beber sozinho o cálice da ira do Senhor. Aqueles que acompanhavam a Jesus haviam feito afirmações que jamais o deixariam em hipótese alguma. Como, por exemplo, no versículo 33, que antecede esta leitura, vemos Pedro se manifestando e falando em nome de todos, trazendo a seguinte palavra. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Nós não vamos te abandonar. Nós não te negaremos. E Jesus, então, no Getsêmani, um jardim ao leste de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele entra num estado de angústia, num estado de tristeza, mas ele consegue vencer esse estado, este sentimento, vencer a sua própria carne, se entregando completamente à vontade de Deus, ao propósito pelo qual ele foi enviado. Nós vemos aqui, neste jardim, chamado Getsêmani, um contraste muito interessante com o jardim do Éden. Adão, o primeiro, no jardim se entregou à vontade de sua carne. Jesus, chamado o segundo Adão, pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, no jardim, se entrega à vontade de Deus. O primeiro Adão, no jardim, dá ouvido para sua mulher e para Satanás, que encheu o coração dela. O segundo Adão, no jardim, não se esquece do seu propósito. O primeiro Adão, no jardim do Éden,
ele se esconde de Deus. O segundo Adão, no jardim do Getsêmani, se entrega nas mãos de Deus. Mas é interessante que Jesus, neste local chamado Getsêmani, cujo significado quer dizer lugar de amassar azeite, lagar de azeite, ele revela o seu lado humano e que necessita da relação com Deus e de uma relação com pessoas. Quando nós lemos a Bíblia, a primeira pessoa que vem em nossa mente, quando abrimos qualquer texto, qualquer livro, do Gênesis ao Apocalipse, quando nós lemos qualquer texto, a primeira pessoa que vem à nossa mente é a pessoa de Jesus. Podemos perceber que a Bíblia, ela está interessada em revelar este Jesus, que Mateus 26 está apresentando um Jesus angustiado, um Jesus homem entristecido. É interessante que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está interessada de revelar como Deus amou o homem através do seu Filho Jesus e apresentar Jesus como o Filho de Deus, o enviado de Deus. A Bíblia, ela gasta tempo com Jesus. Veja só, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 13, Jesus ali é chamado como a semente da mulher. No livro do Êxodo, veja a preocupação da Bíblia revelar Jesus. Êxodo 12, 3. Ali ele é chamado como o Cordeiro Pascual. Levítico 8, 7. Jesus é chamado como o sumo sacerdote. Números 21, 8. Este Jesus que chora, que entristece, que se angustia, ele é chamado como a serpente que nos dá o antídoto. Deuteronômio 18, 15. Ele é chamado como profeta maior que Moisés. Em Josué 5, 14, ele é chamado capitão do Senhor dos Exércitos. Em Juízes, capítulo 2, versículo 1, ele é chamado como mensageiro de Deus. Em Rute, capítulo 2, verso 1, ele é chamado como remidor dos pobres e das viúvas. Em 1 Samuel 2, 1, a Bíblia o identifica como o grande juiz. 2 Samuel 7, 13, a Bíblia o identifica como a semente de Davi. 1 Reis, capítulo 8, versos 15, a Bíblia o chama de Senhor Deus de Israel. 2 Reis 19, 15, revela que este Jesus que chorou é o Senhor dos querubins. 1 Crônicas, capítulo 16, 35, a Bíblia revela que este Jesus que se entristece é o Deus de nossa salvação. 2 Crônicas 26, a Bíblia revela ali que ele é o Deus de nossos pais. Em Esdras capítulo 1, verso 2, a Bíblia vai dizer que ele é Senhor dos céus e da terra. No livro de Esther, ele aparece como o Deus da providência. No livro de Jó 19, 25, ele aparece como o Senhor que vive e que se levantará sobre a terra. No Salmo 23, revela que este Jesus que se angustia, ele é o nosso bom pastor. Provérbios capítulo 8 vai dizer que ele é a sabedoria de Deus. Eclesiastes 12 ele vai dizer que ele é o Criador que fez a minha juventude feliz. Cantares capítulo 5 verso 10 vai apresentar este Jesus que chora como o escolhido dos milhares.
Isaías 53 vai dizer que ele é homem de dores. Jeremias 23, verso 6, vai dizer que ele é o Senhor, justiça nossa. Lamentações 3, 22, vai dizer que ele é o Senhor fiel e compassivo. No livro de Ezequiel ele aparece como o Senhor do seu povo. No livro de Daniel ele aparece como a rocha que despedaça os reinos mundanos. No livro de Oséias 13, 9, ele aparece como o rei da ressurreição. No livro de Amós 4, 13, ele aparece como o Deus dos exércitos. No livro de Obadias, no capítulo 8 e no capítulo 15, ele aparece como destruidor dos orgulhosos. Miqueias 5, 2, ele vai aparecer como o menino de Belém. Naum 1, 15, vai dizer que ele é o que traz as boas notícias. No livro de Abacuque, o profeta revela que Jesus, no capítulo 2, versículo 14, é o eterno, é o puro e glorioso ungido de Deus. No livro de Ageu, capítulo 2, verso 7, ali a Bíblia vai revelar que ele é o desejável das nações. Zacarias capítulo 14, 9, o profeta revela que este é rei de toda a terra. Malaquias vai dizer que este é o mensageiro do Senhor Deus dos exércitos. No Evangelho de Mateus capítulo 2, verso 2, ele vai dizer que este Jesus, ele é o rei dos judeus. No Evangelho de Marcos, a Bíblia vai revelar no capítulo 9, verso 35, que ele é o servo fiel. Lucas, estudioso, no capítulo 2, verso 40, ele vai dizer: este Jesus que chorou é o homem ideal e perfeito. No livro de Atos, capítulo 9, vai dizer que este que se angustiou é o Senhor que ascendeu o céu. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 10, verso 4, vai dizer que mesmo ele se apresentando frágil no Getsêmani, ele é o Senhor e justiça nossa. Paulo em Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que este que precisava velar com alguns poucos homens, ele é o que nos revestirá de imortalidade. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 3, Paulo vai dizer que ele é o Deus de todo conforto. Gálatas 4, versículo 4 e 5, vai dizer que ele é aquele que nos liberta da lei. Efésios revela que Jesus é o cabeça da igreja. Filipenses vai nos revelar que ele é o provedor de nossas necessidades. Colossenses 1,19 vai revelar que ele é a plenitude da divindade. Tessalonicenses 1 vai dizer que ele é aquele que virá sobre as nuvens. Este que chorou, que se angustiou, que se entristeceu, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, ele é apresentado como o Messias que encerrará toda a história. Tito, no capítulo 1, verso 3, vai dizer que ele é o nosso grande Deus e Salvador. Filemão, de uma forma brilhante, este livro revela que este Jesus que se angustiou é o resgatador de dívidas impagáveis. Tiago vai dizer que ele é o Deus sempre presente. Pedro, no primeiro livro, ele diz que é o Cordeiro incontaminado. No segundo livro, ele diz que é o Filho amado. João, no primeiro livro, ele diz que é a palavra da vida. No segundo livro, ele diz que é o Filho do Pai eterno. E no terceiro livro, ele revela: este que se entristeceu, ele é a verdade. O pequeno livro de Judas, do versículo 1 ao verso 25, ele olha para aquele que estava chorando, entristecido, angustiado no Getsêmani e diz: este que se entristeceu é o único Deus sábio em toda a terra. E o apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 8, vai dizer que aquele que se entristeceu
aquele que se angustiou, aquele que precisava de pessoas do lado dele, este que estava triste no Getsemane, ele é o alfa, o início de tudo, sem ele nada do que fez foi feito, ele é o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. A Bíblia está preocupada em revelar Jesus como ele é na sua essência, com suas qualidades, com sua divindade, com sua grandeza. A este Jesus que a Bíblia revela em cada livro, que nós reverenciamos quando nos reunimos, nesta noite, queremos reconhecê-lo e queremos conhecê-lo cada vez mais e mais. Quando nós cantamos, nós não estamos aqui sendo manipulados, nós não estamos aqui louvando a homens, nós estamos louvando e adorando a Ele, e considerando que Ele é digno de toda a poesia, que Ele merece toda a melodia e as mais doces harmonias. A maior grandeza de Jesus, meus irmãos, foi a demonstração do seu poder. Também a maior grandeza de Jesus foi a sua humildade e fragilidade diante dos momentos mais difíceis. Ele se apresentou como ele era, Deus e homem. Hoje, a Ele foi dado um nome que está acima de todo nome, porque Ele, sendo na forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem falível, humilhou-se até o ponto de morrer a morte mais vergonhosa de sua época, a morte da cruz. Mas por nós, este Jesus hoje é louvado, engrandecido para todo sempre. Se você acredita nisso, e se o teu coração está sedento por adorá-lo, levante uma de suas mãos e diga: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Neste trecho das Escrituras que lemos, Jesus demonstrou a sua maior fragilidade. Foi o momento que ele ficou exposto, quando sua humanidade esteve à mercê das circunstâncias que o rodeavam. E neste momento então de angústia, neste momento então de tristeza, esta hora dramática da vida de Jesus tem como finalidade nos ensinar algumas lições muito importantes. Queremos aprender nessa noite. Então vejamos. Primeira lição que esse texto quer me ensinar. Jesus nos ensina que aqueles que oram e dependem de Deus também se entristecem e se angustiam. Aqueles que oram e dependem de Deus também se entristecem e se angustiam. Veja comigo o verso 36 e o 37 do capítulo 26. Que nós lemos. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Percebam que o texto mostra que no processo da oração, Jesus se entristece e se entristece muito. Não foi antes da oração, Renê. Não foi antes do momento
difícil que ele enfrentou? O texto está dizendo que foi na oração. Jesus se entristece muito. Então isso quer me fazer entender que orar não é conseguir coisas com Deus. Não é esta a prioridade. Esta não é a prioridade de Deus. Eu me ajoelho e oro para conseguir coisas. Orar é partilhar de sua intimidade com Deus. Orar é expor a sua intimidade com o Senhor. É falar, revelar o seu coração a Deus e dizer: Senhor, aqui estou como sou, da forma que sou, com um coração triste, acabado, aqui estou eu, na tua presença. Jesus está nos ensinando que todos aqueles que oram e que dependem de Deus também se entristecem e se angustiam. Mas talvez você pergunte o que todos querem perguntar. Pastor, quando oramos, não deveríamos sair da presença de Deus felizes, alegres? Quando oramos, não deveríamos sair da presença de Deus vibrando, pulando? Nem sempre é esta a realidade que está acompanhando a nossa vida no dia a dia. Talvez a oração não te fará sair deste ambiente hoje com alegria. Porém, a oração te fará sair daqui nesta noite com paz e com convicção de que Deus está trabalhando em todas as coisas. Talvez a oração não vai te fazer vibrar, mas a oração vai acender a chama de sua alma, a chama da convicção, e você vai dizer: opa, Deus está trabalhando, eu estou triste, ainda não chegou a minha manhã, eu ainda estou vivendo na noite da vida, mas logo, logo, Deus vai brilhar em minha vida, a minha manhã vai chegar, e eu vou celebrar a Cristo em alegria. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quantos aqui entendem isto que eu acabei de ler? Gente, ficar feliz quando caímos em grandes tentações ou prova, é só quem é marciano, quem não é dessa terra. Alguém talvez pense: uau, pastor, eu quero dar um testemunho hoje na igreja. Eu estou passando uma prova tão gostosa. Eu estou passando por um problema, pastor, dói tanto, mas eu quero testemunhar. Obrigado, Deus, pelo meu problema. Que problema amável. É assim que fazemos? Não é assim que fazemos. Parece que o que Tiago está querendo dizer é exatamente o oposto. Tiago está querendo dizer nesse texto que lemos que tudo que acontece, nós deveríamos reconhecer o agir de Deus. Tiago está encarando o assunto das provações do ponto de vista
do possível resultado final. Tiago está analisando as provações, não do ponto de vista apenas da problemática, mas ele está analisando as provações no seu resultado final. O que isso vai produzir em mim, o que vai acontecer lá na frente. Meus irmãos, quando Jesus está angustiado, Ele está nos ensinando que nem todo mundo, nem sempre a sua oração, ela se converterá em alegria. Pode ser que você vai se entristecer e vai se angustiar, e vai sair do momento da oração ainda angustiado e ainda triste. Ainda angustiado e ainda triste. Só que, nesta mensagem, Jesus ele está mostrando uma verdade que a religião quer ocultar. Que as pregações inovadoras, que querem promover somente barulho para que a massa se aproxime, e aí na hora do vamos ver, quando a coisa aperta, é muito diferente, né? Quando o calo dói, aí a pessoa deixa de ir na igreja dizendo, está vendo? O pastor mentiu, o pastor falou a mentira, ele falou que eu sempre ia ser feliz, ele falou que eu sempre ia ser um vencedor. Ô pastor mentiroso! E aí olha para Deus e diz, Deus, cadê? O senhor não prometeu, o senhor não disse. O pastor lá, que é o teu emissário, que é o teu embaixador, usado pelo Senhor, disse que eu sempre estaria feliz. E quando eu estou triste, é porque o diabo está agindo na minha vida, ou porque eu pequei. Jesus está revelando, é passível você se entristecer sim. É passível. É passível você estar angustiado. E vai dizer para mim que você que está aqui nessa noite, você que me assiste em casa pela internet, nunca entrou na igreja angustiado e saiu angustiado. Vai me dizer que você nunca entrou triste e saiu triste. Vai me dizer que você nunca entrou indeciso e continuou indeciso depois da saída da igreja. Ou todo mundo aqui entrou, sentou numa máquina e você saiu transformado. Eu não a vejo aqui. Não existe nada nesse banco ungido especial. Não tem nada diferente. O fato é que todo mundo tem o seu momento de tristeza e todo mundo tem o seu momento de angústia. Todo mundo tem o seu momento de dor. Todo mundo sente. Todo mundo sabe onde dói. Jesus está ensinando. Você vai orar. E pode ser que a tristeza e a angústia não vai sair. Pode ser que a tristeza e a angústia não vai sair. Mas uma coisa, nós temos a certeza de que quando nós oramos, nós nos enchemos de convicção de que Ele está nos ouvindo. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você ora, saiba, Deus está te ouvindo. Quando você ora, Fátima, saiba, Deus está te ouvindo. Irmã Débora, saiba que quando você ora, Deus está te ouvindo. Meus irmãos, quando vocês oram, saibam, Deus está te ouvindo. Primeira verdade que esse texto quer me ensinar é essa. A segunda verdade que Jesus nos ensina é que aqueles que oram e esperam em Deus também têm que enfrentar impossibilidades. Eu vou repetir. Aqueles que oram do Cineia e esperam em Deus também têm que enfrentar impossibilidades.
Veja só o verso de número 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós vimos na oração de Jesus uma cláusula condicional. Se possível. Ou seja, nós temos que admitir que aqui o inverso é verdadeiro. O impossível. Jesus revela a impossibilidade dele não passar por aquele momento. Era inevitável ele não beber daquele cálice. Ele beberia daquele cálice. E cálice representa dor. Cálice representa traição. Cálice representa dificuldade, ira, na Bíblia também. Gente, temos que ser maduros e bíblicos e entender que certas orações, note bem, preste atenção, abre os seus ouvidos. Abre os seus ouvidos. Certas orações que fazemos serão impossíveis de ser respondidas. Ou seja, você vai ter que passar por uma ou outra situação. Tem certas coisas na sua vida que você vai pedir, você vai orar, você vai fazer jejum, até ficar magro, magra, você vai acabar com a sua vida, com o seu joelho, você vai gastar a sua vida, você não vai dormir, e Deus não vai fazer o que você está pedindo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que tudo que eu pedi, crendo, receberei. Você lembra daquela história que eu contei do palho verde limão que eu queria? Vocês lembram dessa história? Lembra que quando lançaram um palho, eu fiquei apaixonado por aquele palho, meu Deus. E aí eu vi o palho verde limão. Gente, que coisa mais doce. Verde limão. E eu orei. Eu falei, Senhor, me dá condições. Eu orei. Eu não recebi o palho verde limão. Deus não me deu o palho verde limão. Não me deu. A Priscila orou por um príncipe. Aí que veio. É bom fazer isso aqui no culto, né? Contar essas historinhas assim. Aí depois ela chega em casa, você é meu príncipe. Mova os céus hoje, Senhor. Que Isaac durma mais cedo, Senhor. Aleluia. Ainda bem que ela está acostumada, ela está vermelhinha. Quem não me conhece, prazer, eu sou o Fernando, tá? Estava tudo muito sério até agora. A gente tem que ser maduro e bíblico, gente, para entender que certas orações não vão ser respondidas. Quando Paulo decide servir a Deus, em um período de perseguição, seria impossível ele ter somente paz. Ele passou por tantas coisas lá na frente para testemunhar da grandeza de Deus. É impossível Deus te tirar de alguma situação que está doendo para você. Porque na vontade dele
Ele quer produzir em você valores que vão fazer você glorificar Ele lá na frente. Romanos capítulo 5, acompanhe comigo, por favor, esse texto. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 3. O texto vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Tem coisa na sua vida que você vai ter que viver, meu irmão. Tem coisa na sua vida que você vai ter que viver, minha irmã. Não tem jeito. Porque lá na frente Deus quer te ensinar algo grande, de grande valor. Deus está moldando o seu caráter. Deus está moldando a sua vida. Tem coisas que Deus não nos dá no momento que nós pedimos, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para receber. E tem coisa que Deus nunca vai dar, porque simplesmente Ele não quer dar. Acabou. Tem coisa que teu filho te pede, e você fala o que para ele? Não. Mas por quê? Não. Pai, eu quero. Não. Não vou dar. Não pode. Não vai fazer. Pai, eu quero tanto dormir fora de casa. Não vai dormir. Pai, eu quero tanto ir passear na casa do amiguinho lá, do fulano. Não vai. Por quê? Porque hoje eu não quero. E aí teu filho diz: meu pai é mau, ele não me ama. O Isaac, esses dias, 2 anos de idade, virou para Priscila e disse: não gosta de mim, mamãe. Não gosta de mim, mamãe. Não gosta de mim, mamãe. Talvez você está olhando para Deus e está dizendo: Deus, não gosta de mim, papai. O Senhor não gosta de mim, pai. O Senhor não me dá o que eu quero. O Senhor não me dá o que eu peço. O Senhor não me dá o que eu estou tanto necessitado. Parece que o Senhor nem se importa comigo, Deus. Parece que o Senhor não está de olho nas minhas necessidades, na minha aflição, na minha tristeza, na minha dor. Meu irmão, Deus está preocupado sim. Ele está andando junto com você, Ele está do teu lado. E se necessário for, Ele vai te carregar no colo. Ele está contigo em todo momento, em qualquer que seja a situação ou circunstância. Ele está contigo. Gera convicção nessa pessoa que está do seu lado. Diz para ela: Deus está contigo, acredite nisso. Deus está contigo. Andréia, Deus está com você, acredita nisso. Terceira e última lição. O horário avança. Jesus nos ensina que há momentos em que as situações não se encaixam. Jesus nos ensina que no momento em que situações não se encaixam, nós temos e devemos confiar em Deus. Existem situações na vida que não se encaixam. Nada dá certo. Nada parece que contribui para o nosso bem. Nada. É nesse momento que você deve confiar em Deus. Veja só o versículo 42. Jesus, hein? Do capítulo 26. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber,
faça então a sua vontade. As coisas não se encaixam. Parece, Deus, que o que eu quero o Senhor não quer. Jesus como homem falando. Parece, Deus, que será inevitável. Não está se encaixando a minha vontade com a minha situação. Mas eu confio em Ti. Eu espero no Senhor. Esta é a certeza que deve encher os nossos corações. Senhor, faça sempre a sua vontade. Quando você diz, faça, Senhor, a sua vontade, você está dizendo, Senhor, eu estou disponível para aceitar a forma que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Eu aceito a tua vontade, Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento de crise. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade. Nessa noite, diga para Deus, Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade na minha vida. Talvez o que você está vivendo é muito difícil. Saia daqui dizendo, Senhor, faça a sua vontade. O que enche o nosso coração é a fé de que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Repita comigo, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Naquele dia, antes da crucificação, Jesus se entristece, mas ele diz, Senhor, faça a sua vontade. Não a minha, a sua vontade. Não o meu querer, o teu querer. Não como eu quero, mas como o Senhor quer. Não da minha forma, mas da tua forma. Deus, se for necessário doer, que doa, mas que no final eu veja o teu agir na minha vida. Quando Davi comete um grande erro, quando Davi peca, quando Davi está prestes a ser julgado, Deus fala com ele e diz, Davi, escolhe o que você quer. Cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus? Davi diz, olha, eu sei que o julgamento do Senhor virá sobre a minha vida, mas mesmo assim, eu prefiro cair na mão do Deus Altíssimo. Na mão dos homens não existe misericórdia. Na mão de Deus há misericórdia. Na vontade dos homens existe egoísmo. Na vontade de Deus, Ele divide o que Ele tem com você, ao ponto de dar o seu Filho por você, lá na cruz do Calvário. Queira sempre a vontade de Deus na sua vida. Aceite a vontade de Deus na sua vida. Busque a vontade de Deus na sua vida. Você não vai se decepcionar. Mas pastor, parece que a vontade de Deus, quando Ele começa a trabalhar nas nossas vidas, em vez das coisas crescerem, em vez de acontecer uma multiplicação, acontece, parece que uma subtração. Eu começo a perder. Às vezes a matemática de Deus é assim. Para nós ganharmos, nós temos que perder. Para que o sonho de Jacó, o sonho do pai Jacó, em ver o filho José como um grande homem, para ele se concretizar, José teve que ser vendido, dado como morto, ir para a prisão, ter apanhado, ter sido perseguido, para lá na frente, Jacó ver a glória do seu filho José. Meu irmão, Deus pode ser que esteja trabalhando na sua vida desta forma. Ele está tirando uma coisa ali, Ele está tirando outra ali, Ele está fechando uma porta aqui, Ele está fechando uma outra porta ali. Parece que
tudo está escuro, parece que tudo está difícil, mas Ele está preparando a Canaã lá na frente. Antes disso tem um deserto que você vai ter que enfrentar, mas quando passar esse deserto, vai chegar a Canaã, vai chegar a Canaã, e quando chegar a Canaã, vai ter alegria, vai ter satisfação, vai ter adoração, vai ter comida, água fresca. O Senhor vai se apresentar como Ele realmente queria se apresentar, e você vai levantar a mão e dizer: obrigado, Senhor, porque eu esperei a tua vontade na minha vida. Calma, passe o deserto fazendo a vontade de Deus. Não antecipe os processos. Não antecipe os processos. Você se matriculou na escola da vida e você vai ter que participar de todas as etapas. Não tem jeito. Você se matriculou na escola da vida e você vai ter que participar de todas as etapas. Amém? Eu quero orar com você nessa hora. Espero que você tenha compreendido esta simples reflexão. Espero que você entenda o que foi dito aqui. A intenção não é fazer você sair daqui desanimado, não é isso. É você sair daqui com o pé no chão. É você sair daqui entendendo a vida. Que é exatamente isso. Pode ser que nesta oração que vou fazer, você não vai se alegrar. Mas eu tenho convicção de como diz o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Levando a Ele todas as nossas petições. Ele nos encherá de uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que excede todo entendimento. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você esteja passando por um momento conturbado. Esse é o dia da sua angústia. Meu irmão, minha irmã, diga nessa noite: Senhor, faça a sua vontade.